Questão 28, item 01. O lucro em reais para a comercialização de X unidades de um determinado produto é dado por L de X, que é igual a menos 1.120, mais 148x menos x ao quadrado. Então, para que se tenha lucro máximo, deve-se vender 74 produtos. Tá, primeira coisa, ordenar essa função. L de x igual a menos x ao quadrado mais 148x menos 1.120. O que eu observo? Equação de segundo grau, gráfico vai dar uma parábola. Concavidade para baixo, por quê? Porque o meu coeficiente dominante é menos 1, certo? Se a concavidade para baixo, o ponto máximo do meu gráfico vai ser meu vértice. E duas informações. O meu x é a minha variável independente, que é a quantidade de produtos, e o meu y é o L, que é o lucro, que é a minha variável dependente. Por quê? Porque o lucro vai depender da quantidade. Então, se eu vou ter uma parábola, que em cima o meu vértice vai ser o ponto máximo, eu preciso calcular o x, que é a minha variável independente, que é a quantidade de produtos para calcular. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular o x do vértice. Existem duas formas de fazer esse cálculo do x do vértice. A primeira é pela fórmula e a segunda é usando a média aritmética das raízes. Tem que saber trabalhar com os dois, que tem questão que vai ser mais fácil de um jeito e vai ser mais fácil de outro. Nesse caso, a gente vai fazer pela fórmula. Olha como é fácil. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Substitui os valores, menos 148, 2 vezes menos 1. O a é menos 1, o b é 148. Menos com menos eu vou cortar, vai dar 148 por 2, 74. Ok, tranquilo. Já achei o resultado da questão, 74 produtos. Se eu tivesse que calcular por média aritmética das raízes, posso fazer? Posso. Nessa questão não ia valer muito a pena, porque olha só, o determinante delta, né? Vamos lá, usar a fórmula de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando eu substituo os valores, olha o que chega. Eu chego em delta igual a 17.424. Na hora da prova, ter que tirar a raiz disso dá trabalho, mas dá para fazer, ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos 148, mais ou menos raiz de 17.424, que é quanto? Que é 132. Então, desenvolvo, x', menos 148 com 132 vai dar menos 16. Dividido por menos 2 vai dar 8. A segunda raiz vai ser o quê? Menos 148 menos 132, que vai dar menos 280, dividido por 2 vai dar 140. Menos com menos dá mais. 280 por 2, 140. Quando eu tiro a média aritmética das raízes, vai dar o quê? Ó? Média aritmética de x1 e x2, 8 mais 140 vai dar 148. Por 2, 74. Então, eu posso achar o x do vértice tanto pela fórmula quanto pela soma das raízes. É bom saber fazer dos dois jeitos, porque às vezes na questão a gente já tem as raízes, aí não precisa usar a fórmula. Mas nessa questão específica ele cobrou o conhecimento da fórmula do vértice da parábola. Tá? É suficiente para resolver a questão. Agora vamos calcular o y do vértice, que é o valor do lucro. Então eu tenho Lx, que é a minha função, o gráfico fica assim, ó, certo? As minhas raízes que a gente acabou de calcular, 8 e 140, e agora eu vou calcular o x do vértice e o y do vértice. O x a gente já sabe que é 74. O ponto aqui, né, do x do vértice é 74. Agora a gente precisa calcular o valor do lucro. Y do vértice. Assim como o x do vértice a gente calcula de duas formas, a primeira usando a fórmula, a segunda usando a média aritmética das raízes, o y do vértice eu também tenho duas formas. Duas formas. A primeira é utilizando a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, e a segunda que é usando o quê? Aplicando o x do vértice na função. Então vamos lá, vamos fazer pela fórmula. Menos delta sobre 4a. O delta a gente tinha calculado anteriormente. Menos 17.424 dividido por 4. Desenvolvo isso aqui, simplificando vai dar o y do vértice é igual a 4.356. E aplicando 74 na fórmula, será que dá? Também dá. 74.000, desenvolvi, eu vou chegar aqui o lucro, a função lucro aplicada numa quantidade de 74 produtos vai me dar um lucro de 4.356, mesmo valor. Claro, isso aqui só para a gente revisar e aprender, não foi isso que ele pediu na questão. Então aqui eu tenho a minha parábola,
O ponto máximo da minha parábola vai ser esse aqui, que é o vértice. O vértice vai ter coordenadas 74 para x, que representa a quantidade de produtos, e 4.356, que é a quantidade de lucro, né, em dinheiros, em unidades monetárias, certo? Em reais aqui, ó, tá falando em reais. Então, 4.356 reais, certo? Então, item 1, 74 produto verdadeiro.